Olá, meninos e meninas, vamos nos adultizar aqui no canal A Sua Mente Mente. É o primeiro vídeo de 365 vídeos que eu vou fazer para você, 365 capítulos da vida real. Vou trazer aqui o meu contexto de vida também, para que você possa identificar alguma coisa aí e fazer algum link com alguma situação que você também viveu. Eu sou Valdirene Almeida, treinadora comportamental, sou terapeuta integrativa, complementar, e eu estou aqui para te auxiliar e te ajudar a se autodescobrir. Então, por que eu falo que a sua mente mente? A sua mente mente porque você teve uma interpretação desde criança, desde mesmo dentro da barriga da sua mãe, onde você traz dores, interpretações dessa mamãe, interpretações de tudo que você passou ali na primeira infância e você vem trazendo bloqueios até hoje. Então, Valdirene Almeida, essa que vos fala, mais conhecida como Nene, nasci em Jundiaí em 1978, dia 4 de março. Eu sou filha de mineira, da Dona Luzia, uma mineira braba. Um pai, filho de italiano, sou neta de italiano, pai, avós muito conservadores, né? Minha mãe cozinheira e auxiliar de limpeza, o meu pai comerciante, e eu fui criada num lar, assim como muitos de vocês, com muita escassez, muitas dificuldades, fui criada por vários parentes, fui criada em tempo com a minha avó, depois em outro tempo com irmãos, com tios, né, e assim foi a minha infância, tá? Mas eu não vou falar, eu não estou aqui para falar sobre mim, eu só quero que vocês entendam que o meu contexto de vida, assim como já dizia Jung, ele faz parte de um inconsciente coletivo, no qual quase todos nós temos situações parecidas. E como eu fiz para sair da depressão, da ansiedade, de vários síndromes que eu estava, que eu cresci, que muitos de vocês também têm aí dentro dessa mente, que muitas vezes nem assume. Eu era carinhosamente chamada de caçulinha, porque eu venho de 10 irmãos, eu sou a sétima filha da minha mãe com o meu pai. Meu pai foi o terceiro casamento da minha mãe, eu fui a primeira filha dele, apesar dele querer um filho, né? Que ele chamava Valdir, como ele. Então ele colocou Valdirene em mim, né? Por que será? Nada sugestivo, né? E eu nasci com vários problemas respiratórios, e depois vocês vão entender nos próximos capítulos o que acontece quando nós temos problemas respiratórios, tanto de todas as ites que vocês podem imaginar, o porquê eu tive todas as doenças, tanto na fase da infância, depois tive vários problemas nos órgãos reprodutivos, na coluna e muitas outras doenças aí que vocês vão entender no decorrer desse vídeo e dos próximos capítulos também, como eu já falei, tá? Então, as interpretações que nós tivemos, desde a barriga de nossas mães, nos trouxeram 99% das doenças físicas por interpretações que nós tivemos dentro da nossa mente inconsciente, tá? A nossa mente emocional, ela dispara um mecanismo de defesa, até mesmo quando nós éramos um feto, um zigoto, e a dor de interpretar talvez uma ansiedade da mamãe, um bloqueio energético ali, porque sim, nós somos energia e massa, já dizia Einstein, né? Energia é igual a massa ao quadrado. Vocês precisam entender que vocês aprenderam isso lá na quinta série. Todo esse contexto de lei da atração, todo esse contexto de o segredo e tudo mais, cocriar, tudo isso nada mais é que a sua mente e o seu corpo é um campo, é como se fosse uma energia, é um campo que manda e atrai ao mesmo tempo, tá? Que fica assim, como se fosse uma energia, uma usina, tá certo? Você querendo acreditar ou não, se você não quiser acreditar, então joga esse celular no lixo, porque ele é movido a essa energia invisível que tá aí em todos os lugares, tá bom? Então, todas as interpretações que nós tivemos, por estar em simbiose com o útero da mamãe ali, nós trazemos as ansiedades dessa mãe, as dificuldades. Eu vou trazer um pouquinho aqui da minha história para vocês entenderem, e vocês vão se identificar também, tá bom? Então, por volta ali dos 5, 7 anos, a minha irmã foi embora para morar com o pai dela, que minha irmã não é do mesmo pai que eu. Acredito que muitos brasileiros também, né, passaram por isso, de ter pais diferentes, ter irmãos de pais diferentes. E aí ela foi morar com o pai dela e eu tinha 7 anos.
e aí eu estofava o peito. Minha mãe falou que eu parecia uma velhinha em volta do fogão a lenha ali. Eu queria cuidar da casa toda, eu queria cuidar da minha mãe, eu queria cuidar dos meus irmãos. Minha mãe saía para trabalhar e eu ficava ali cuidando da casa e dos meus irmãos. E o meu pai, nessa época, eu já lembro que minha mãe já tinha se separado do meu pai, porque meu pai, depois que ele teve um acidente, ele bateu o caminhão, ele acabou entrando no alcoolismo, ele se entregou ali à bebida. E aí, com 9 anos, meu pai faleceu, mas eu cresci nesse lar, primeiramente com meu pai e minha mãe brigando muito, bebendo. A minha mãe saía para trabalhar, não tinha hora para voltar, como a maioria de vocês. Eu acabei assumindo o papel de todo mundo. Eu assumi aquele papel de cuidar da casa como se fosse a minha irmã, que era referência para mim, inclusive referência até de beleza, porque eu era franzina, branquinha, galeguinha, né? Que os italianos falam, galeguinha ali. E eu nunca gostei de ser loira, porque eu via ela com a pele muito branca, cabelo preto, alta, esbelta, linda. Para mim, ela era referência. E ela me criou por um certo ponto da minha vida, uma certa fase da minha vida. E vocês vão entender o que é que isso interfere na nossa vida lá na frente, tá? Então, eu tinha como referência a minha mãe, que era a guerreira, que era a batalhadora, e a minha irmã, exemplo de beleza. Minha mãe tinha um cabelo muito liso, minha irmã tinha a pele muito branca, cabelo preto, e eu sempre tive isso como referência de beleza. Minha irmã era alta, eu era baixa, eu tenho 1,62 m, então por muito tempo eu sofri. Eu tinha aquela coisa de complexo de inferioridade, síndrome do pato feio, né? Patinho feio ali. E aí, tudo isso foi bloqueado ali na primeira infância, tá? Eu tinha a plena certeza que eu tinha vindo para cuidar dos meus irmãos, até então eu achava que era o correto, né? E aí foi quando eu comecei a conhecer o gosto amargo da vida, né? E ver que a realidade era nua e crua e o meu mundo não era tão perfeito assim. Foi quando começou a desmoronar. E aí eu comecei a me deparar com a realidade. E aí eu percebi que não era só brincar de casinha, não era só ser mamãe dos meus irmãos, né? Eu vi que precisava aprender a lidar com os primeiros e mais traumáticos bloqueios da minha vida, os nãos da minha vida. Você não pode, você tem, você é pobre, porque a família do meu pai tinha bastante dinheiro, mas a família da minha mãe não. E a família do meu pai não aceitou a gente, italiano, imagina, tudo conservador, eles tinham que casar entre eles ali, então eles não aceitavam a minha família, né? A minha mãe com os filhos. As primeiras rejeições, mas até então já tinha tido várias outras rejeições ali na fase da primeira infância. E eu entrei ali na idade de adolescência, né? E sempre com essa escassez toda, com todas essas necessidades. A gente foi morar muitas vezes na rua. Meus pais brigavam, minha mãe pegava só um cobertor, levava a gente para o meio do mato, levava a gente para baixo da ponte, levava a gente morar em comunidades sem um mínimo de saneamento básico. Nós não tínhamos muitas vezes onde tomar banho, fazíamos as necessidades dentro de lata. Eu não estou falando nada disso para vocês terem dó, eu quero que vocês se identifiquem. Quem não passou por isso, vocês também vão se identificar lá na frente quais foram as situações que também bloqueou você, mesmo você não tendo passado por essas escassez, tá? Então foi nesse ambiente hostil que eu lembro de muita briga, muitas dificuldades, muitas necessidades ali. E os meus pais não tinham culpa, porque eles também vieram de situações muito difíceis. Apesar de ser descendente de... muita gente enche a boca, por muito tempo eu enchi a boca para falar que eu sou descendente de europeu, mas muitos europeus vieram para cá para fugir da guerra, para fugir da fome. E aí eu sempre era deixada com alguém, principalmente na minha infância, na minha adolescência. A minha mãe, principalmente as meninas, ela tinha uma preocupação muito grande, porque poderia sofrer abuso sexual. Então ela mandou a minha irmã morar com o pai dela, e eu, quando comecei a ficar mocinha também, ela me deixava com as patroas dela que não tinha filhos. Ela me deixava sempre com alguém que ela achava que ia cuidar de mim. O meu irmão cuidou muito de mim, o meu irmão mais velho, numa fase, uma das piores fases da vida dele, de cirurgia. Ele tinha que me carregar no peito, assim, com 6 ou 7 anos, porque eu tive pneumonia. E todos os traumas que aquele ambiente, todas essas dificuldades, eu não consegui estudar. Eu fiz até a terceira série, aí com 14, que eu fui morar com a minha irmã em Dayatuba, eu fui terminar a quarta série, aí com 18 eu terminei a quinta série, aí parei de novo de estudar, com 23, quando eu fui casar a primeira vez, eu acabei o ensino médio. Então, para vocês terem uma ideia, que assim,
Hoje eu tenho 2 faculdades, tenho vários cursos, várias especializações, mas eu vim desse lugar. Eu vim desse lugar. Então eu quero que vocês entendam que não é sobre o que fizeram com a gente, é o que a gente vai fazer daqui para frente com o que fizeram com a gente. E o que fizeram com a gente muitas vezes foi tentando acertar, tentando fadar ao fracasso mesmo, porque foi fazendo o melhor que podia. Meus pais, os seus pais fizeram o melhor que eles podiam para vocês. Eu observava que os meus pais, eles mal tinham para dar para eles de inteligência emocional, de equilíbrio emocional, quanto mais dá para nós. Essas camadas como se fossem cebolas sendo registrado dentro da minha mente, da mente de milhares de pessoas, talvez até da sua. A gente tão pequenininha ali, tão frágil, uma mente, né, tão de absorver, porque até os 7 anos nós absorvemos muito as coisas. Depois dos 7 anos, que é quando a gente já terminou de formar nossa personalidade, 7, 8 anos ali, a gente começa a ter um filtro para poder identificar o que é certo e o que é errado, que é uma interpretação humana também, que vocês vão entender mais para frente. Então, eu assumi muitas responsabilidades desde cedo, e assim como a maioria de vocês, essas doenças que compõem, né, as doenças físicas que compõem 99% de uma raiz emocional ali, elas vêm trazendo, fazendo nós escrevermos as nossas histórias, tá? Que em pequena ou em grande escala são as histórias do nosso palco da vida. Quem são os personagens que você teve que se transformar para poder se adaptar a esse palco da sua vida, a poder trazer também, deixa eu ver se está ligado aqui, porque esse negócio toda hora apaga, para poder trazer também uma defesa, porque a nossa mente sempre vai fazer de tudo para nos defender. Então, às vezes, a gente engorda para nos proteger, muitas vezes a gente é tímido para nos proteger, tá? Tudo, tudo, tudo. Já dizia lá Jung, tudo que nós sentimos, eu sinto, você sente em maior proporção, e todos nós, desde que a humanidade foi feita, ela tem interpretações, e por ela ter interpretações, ela usa um mecanismo de defesa, tá? Então, todos esses capítulos que eu vou trazer mais para frente, eu vou trazer visões, eu vou trazer desfechos para vocês elucidarem, e eu quero auxiliar vocês cada vez mais para que vocês leiam a história de vocês não como vítimas, eu quero que vocês leiam a história de vocês como protagonista, para que vocês possam se superar, porque nós precisamos, para chegar onde nós queremos, identificar onde nós estamos. E sem culpa, sem o chicote na mão, sem estralar o chicote nas costas aí, tá? Por que eu tomei essa decisão? Que quando 2015, quando eu tive uma crise severa de depressão ali, onde eu pensava 24 horas em tirar minha vida, acredito que muitos brasileiros hoje não o fazem, mas muitos infelizmente fazem. Os índices são muito grandes, principalmente na juventude, né, que tiveram todas essas. Hoje nós estamos vivendo uma síndrome muito grande, que é a falta de referência. E até falei para uma cliente esses dias, né, que ela falou, tá na fase, a minha filha está na fase da aborrecência. Eu falei, nunca mais se repete isso. Nunca mais se repete isso, porque o adolescente, ele não é nem mais criança, nem adulto, e ele se sente mesmo uma aberração, ele se sente que ele está incomodando essa mãe, incomodando esse pai. Então, a partir de hoje, vamos trabalhar a metalinguagem. Para de chamar os filhos de vocês de aborrecentes, por favor. Esse é um dos principais motivos deles não quererem mais existir, tá bom? Então, mudem isso, não falem mais isso, abra a comunicação para os seus filhos, tá? Então, depois de entender que eu precisava de ajuda ali em 2015, eu já tinha muitos bloqueios religiosos, depois de decepções complexos, de rejeições, de várias situações de muita dificuldade financeira, falência, relacionamentos conturbados, relacionamentos abusivos. E aí eu comecei a me perguntar o que será que Deus realmente existe? Esse Deus que é tão bom, como que ele permite certas coisas? Acredito que muitos de vocês também já fizeram essa pergunta, como que Deus permite tanta atrocidade na Terra? E eu não achava respostas. E aí, ali dentro do meu inconsciente, eu percebi que eu estava deixando de querer existir como ser, né? E eu já não sentia mais motivo para existir. Eu já não tinha mais necessidade, eu já não tinha mais vontade de existir. Aquela realidade toda não condizia com o que tinha dentro de mim. E não sou perfeita. Foi exatamente por querer sobrepor o ser com o ter
que muitas vezes eu, de certa forma, me corrompi, né? Eu entrava em disputas acirradas, eu entrava em competições exacerbadas, eu entrava em relacionamentos onde eu entrava num campo de batalha, eu comecei a fazer coisas que não era da minha índole, da minha moral, para que eu pudesse ter, e aí eu comecei a perceber que o meu ser estava sobreposto por tudo aquilo que eu queria ter para ser aceita. Então vamos seguir aqui, que eu fiz uma colinha. Bom, é, eu lembro que eu trouxe esse exemplo para vocês, porque eu lembro que eu dormi já não querendo mais existir. Aí eu falava assim para Deus, eu emagreci 8 quilos, eu tomava remédio que tinha que vir da Romênia, uma cápsulazinha assim de 50 miligramas, e aí eu tinha que aplicar na cabeça, nas juntas, assim, porque meu corpo já não produzia mais as células regenerativas. Enfim, eu tava morta mesmo. Falava pro meu marido, eu tava comendo, às vezes eu falava, amor, eu sinto que eu tô morrendo, eu tô chorando assim em cima do prato e eu não sabia por quê. E depois que eu fui estudar, que eu fui entender, né? E vocês também vão entender mais pra frente. Então, eu dormi já falando que eu não queria mais acordar. Eu falei para Deus, Deus, se for para viver desse jeito, pode me leva, por favor. Aí eu parei de comer, aí eu não queria mais saber de nada, enfim, eu apaguei. Pensando nisso, eu apaguei. Quando eu apaguei, eu lembro que é como se eu estivesse sonhando, que o meu corpo estivesse se elevando assim. Eu bati minhas costas no teto do quarto, assim, que eu lembro que era telha, né? Telha romana, não tinha forro. E aí uma voz veio assim, eu percebi que eu tava deixando de existir, né? Que eu já não tinha mais vitamina nenhuma. E aí uma voz veio grave assim e falou para mim, vou levantar aqui de vez em quando para ver se isso aqui tá funcionando, viu, gente? E aí uma voz grave veio e falou assim para mim, aonde você pensa que vai? Sabe, uma voz assim, bem estrondosa mesmo? E aí eu me assustei, né? Você não queria cuidar de todo mundo? Você não queria? Você sempre quis cuidar das pessoas? Você não pode se acovardar. Você tem muito trabalho, a voz falava, você tem muito trabalho, mas foi assim, em fração de segundo. Você tem muito trabalho e muitas pessoas para ajudar. Volta agora. E aí eu acordei assim, em segundos, assim. Foram, acho que se passou 30 segundos, foi muito. E aí quando eu voltei, eu ouvi meu marido falando assim para mim, Val, você já percebeu que todas as vezes que você fica muito mal, que você fica chateada, que você fica triste, você cai de cama, ataca a sua enxaqueca, a sua coluna, tarará, e aí me dava náusea, eu ficava 2, 3 dias de cama, enfim. Eu tava tomando 8 remédios, tinha passado por vários psiquiatras, psicólogo e nada resolvia. E aí, quando eu voltei, que eu lembrei disso, que foi até o motivo da gente brigar, que eu falava pra ele, você acha que eu sou louca, eu quero escolher ficar doente e tal? Eu voltei e veio muito, muito, muito claro isso na minha cabeça. Mal sabia ele que aquelas frases dele foi o estopim assim para eu começar em busca desse meu autoconhecimento, desse meu autodesenvolvimento. E ali eu tive um novo, é como se eu renascesse, eu tive um novo motivo para viver. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre como mudar a mente, como reprogramar a mente. Aí eu fui estudando toda essa questão de reprogramação mental. Eu tive o professor Hélio Couto por muito tempo. Eu estudei Goleman, eu estudei inteligência emocional, eu estudei filosofia, teologia, eu fui para tudo que era lado, eu fui estudar crença, eu fui estudar as máscaras de Deus, Joseph Campbell, enfim, tudo que pudesse imaginar assim, mais um pouco para responder todas aquelas questões que eu tinha na minha mente, eu fui atrás. E aí foi quando eu comecei a perceber quais eram as formas verbais e as não verbais, né? A análise comportamental. Quando a boca fala, o corpo fala. Eu fui tudo para esse contexto, que eu também sou especialista em leitura corporal. E aí foi quando eu comecei a observar as pessoas que elas queriam falar uma coisa, mas o corpo falava outra, e a linguagem, tanto formal como a coloquial, aquela linguagem corporal, as leis físicas, essa lei física de atração, toda essa cocriação, por que as coisas acontecem quando você não quer que as coisas aconteçam, por que o que você quer não acontece. E aí foram todas essas perguntas na minha cabeça, eu fui estudar física quântica, mecânica quântica, eu percebia que as pessoas tinham relacionamentos com os parentes e elas traziam, como eu já falei, aqueles personagens, né, como as pessoas elas usavam um personagem com outras, ela usava outra, como que elas se comportavam fora e dentro do contexto dos parentes, familiares e tal.
E quanto mais eu estudava, mais eu tinha certeza na minha vida que eu nada sabia. Aí foi quando eu entendi realmente que tudo aquilo que eu passei foi para me mostrar que eu não era, aquilo que eu estava vivendo não era a verdade absoluta. Eu queria enfiar a goela abaixo a minha religião das pessoas, queria salvar todo mundo, né? E aí, como já dizia o filósofo, né? Só sei que nada sei. Enquanto você não admitir que você não sabe nada, você é um arrogante, você é uma pessoa prepotente, sabe? Preconceituosa, cheia de tabu, assim como eu era. Então, nós precisamos sempre entender: o dia que nós passamos um dia sem aprender nada, é um dia perdido, é um dia a menos da sua existência, é um dia a menos da sua vida, é um dia a menos da sua missão, do seu propósito de vida, para o qual o nosso Criador, nosso Pai amoroso, através do sacrifício de Jesus, nós estamos aqui ainda para poder deixar um legado, para poder transformar a vida das pessoas. Eu acredito que esse vídeo também vai transformar a sua vida. Então, esse caminho de autodescobrimento, do ser e não somente do ter, me fez acordar e ver sentido em alguma coisa. Porque não tem nada demais você ter. O ter não pode sobrepor o ser. Porque quando você encontra essa sua verdadeira essência divina, essa verdadeira esse fôlego de vida que bate dentro de você, que se o seu corpo parar ali, os aparelhos eles vão continuar induzindo você a bater o coração. Mas se não tiver essa essência mais dentro de você, esse fôlego de vida, não tem mais para onde ir. Então, a sua existência, ela precisa seguir um caminho para frente. E quando nós recusamos a realidade, é como se nós estivéssemos falando para Deus: Deus, eu não aceito a realidade como ela é. Então, é mais fácil nós aceitarmos a realidade e não significa gostar. Aceitar significa entender que as coisas são daquele jeito. Eu não gosto, mas eu aceito que são assim. Porque se Deus criou as leis, quem somos nós para argumentar a Deus, né? Então, esse vídeo, para não ficar muito longo, tá? É o primeiro vídeo de 365. E não se esqueça, não são as respostas que movem o mundo, não são essas respostas que você quer, são as perguntas. Mas quais perguntas? É a maneira certa de fazer essas perguntas para você se transformar. Na hora certa, nas fontes certas, nas fontes fidedignas. Não existe certo e errado, mas existe sim uma sincronia com as leis divinas, com as leis universais, das quais você pode até estar, mas você não está no que é natural e você não está na sua verdadeira essência, no seu propósito, aquilo que faz o seu coração pulsar e se expande, continua seguindo, se contrai, ouça o seu coração. Então, te vejo nas cenas dos próximos capítulos. E se fez sentido, deixa aí um like. Se não fez, acredito que você possa deixar aí alguma dúvida. Se você continuar seguindo, você vai ver que muitas coisas vão se encaixar de tudo que eu falei aqui. E mesmo que você não concorde, mesmo que você não aceite muita coisa que você ouviu aqui, que você viu, se isso te irrita, me dê a oportunidade nos próximos capítulos de fazer sentido para você de alguma forma. Se isso te irrita, porque tem feridas abertas dentro de você. Se alguém te irrita, é porque a sua mente está dando um gatilho emocional de algo que você não quer olhar e o seu coração está pedindo: por favor, socorro. Ouça a voz daquilo que muitas vezes não é um processo rápido de te dar as respostas ali imediatas, um prazer imediato. Não será. Não será nos momentos de prazer imediato que você vai encontrar as respostas. É muito mais profundo do que isso. Você é muito mais profundo do que isso. Vamos se adultizar para o próximo capítulo. Aguardo você. Até mais. Dê um like. Coloque a sua dúvida. E se esse vídeo fez sentido ou pode ajudar alguém que também esteja aí com esses pensamentos suicidas, esteja aí de alguma forma sem uma perspectiva de vida, sem um rumo para a vida, manda para essa pessoa, tá bom? Nós viemos aqui apenas para um objetivo: nos transformar. E também, quando nós nos transformamos, nos descobrimos, nós transformamos a vida daquelas outras pessoas. Lembre-se, se você não estiver servindo, sendo útil e repassando o que você aprende, seu dia
não valeu a sua existência. Até as cenas do próximo capítulo. Te vejo no próximo vídeo.